12 de dezembro. Café com Deus Pai. A verdade sobre você. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículos 1 e 2. Para onde você tem levantado os seus olhos nos momentos de angústia, ansiedade, preocupação, tribulação, dúvidas a respeito da sua capacidade de vencer? Você tem levantado os seus olhos para os problemas? Você tem colocado os seus olhos e a sua visão nas coisas negativas? Porque a verdade sobre você é que Deus cuida de você. A verdade a seu respeito é que Deus ama muito você. A verdade sobre você é que Deus criou e formou você à imagem e à semelhança dele. Isso quer dizer que você carrega em você, dentro de você, com você, uma parcela da glória de Deus. E a glória de Deus é muito grande. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele formou o sol que brilha no amanhecer e se põe todos os dias, trazendo luz e calor para todos. Ele criou a lua para brilhar no meio da escuridão. Ele criou as estrelas para trazer luz no meio da noite. Tudo isso fala de um Deus que tem todo o poder sobre os céus. Ele também criou os animais que caminham na terra. Ele formou a relva, todas as árvores frutíferas que nos dão frutas, que nos dão alimento. Ele criou todas as coisas. Esse é o Deus que formou você, conforme a imagem e a semelhança dele, e, portanto, você carrega uma parte desse poder. Você carrega uma parte dessa glória que Deus tem e deu para cada um de nós. Essa é a verdade sobre você. Eu não sei se você tem tido muitas dúvidas, porque estamos no final do ano. Talvez você tenha tido um ano com muitos desafios e esteja pensando assim: será que Deus ainda está comigo? Será que Deus responde à oração? Será que Deus realmente existe? O salmista aqui escreveu: levanto os meus olhos para os montes. No meio das dificuldades, dos problemas, ele decidiu olhar para cima. E ele pergunta: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Veja que o socorro que o salmista buscou foi o socorro do Senhor, que fez os céus e a terra. E a verdade sobre você é que esse Deus te formou à imagem e à semelhança dele. Ele tem todo o poder e cuida de você como a menina do olho dele, como está escrito no Salmo 17, no verso 8, que ele cuida do seu povo, dos seus filhos, como a menina do olho dele. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Ao ancorar seu coração e sua mente nas promessas de Deus, você se arma com uma confiança inabalável. Onde você tem ancorado o seu coração? Onde você tem ancorado
a sua mente nas promessas de Deus? Porque ao ancorar o seu coração e sua mente nas promessas de Deus, você se arma com uma confiança inabalável. As promessas de Deus é que você pode todas as coisas naquele que fortalece você. As promessas de Deus revelam que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não faltará provisão, não faltará alimentação, não faltarão vestes, não faltará saúde, não faltará consolação, não faltará nada daquilo que você precisa. Quando você ancora o seu coração e a sua mente nas promessas de Deus, você se arma com uma confiança inabalável. Por outro lado, se você ancora o seu coração na ansiedade, pensando no futuro, se você ancora o seu coração nas mágoas, nas dores, nas dúvidas, nas coisas que não deram certo, você também vai ficar carregado, vai ficar sobrecarregada de dúvidas, vai ficar cheio de tristezas, vai ficar cheio de insatisfação, descontentamento, e isso vai trazer o mal para a sua vida. Não deixe que essas coisas negativas tomem conta do seu coração e tomem conta dos seus pensamentos, da sua mente, mas ancore o seu coração e a sua mente nas promessas de Deus. Você se arma com uma confiança inabalável quando você observa, quando você ancora o seu coração e a sua mente nas promessas dele. Ele fala para mim e para você que não se preocupe, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo. Quer dizer, ele nos dá força e ele nos ajuda. A cada manhã, ele está conosco. No Salmo 30, no verso 5, está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, prosseguindo na leitura, ao ancorar o seu coração e sua mente nas promessas de Deus, você se arma com uma confiança inabalável. Com isso, com essa confiança inabalável, quando você se ancora, coloca o seu coração e a sua mente nas promessas de Deus, com isso, enfrente cada desafio, sabendo que o medo não tem lugar em você. Eu não sei se você está com medo de alguma coisa. Estamos no final do ano e talvez você esteja pensando como será o ano que vem chegando. Talvez você esteja preocupado com relação a alguma coisa que não aconteceu. Talvez você esteja ansiosa pensando a respeito de alguma coisa nesse fim de ano. Mas arme-se com uma perspectiva de vitória, rejeitando quaisquer sussurros de incapacidade que tentem invadir seus pensamentos. Lembro-me, continuando aqui na leitura, o segundo parágrafo aqui. Lembro-me de uma época na minha juventude, quando as sombras da dúvida, lançadas por mentiras enganadoras, me fizeram questionar meu valor e propósito. Eu estava enredado, ou seja, eu estava cheio de redes, em uma visão distorcida da vida, incapaz de ver além das adversidades. Então, quando você se deixa levar por uma vista negativa, por pensamentos negativos, por dúvidas a respeito da sua capacidade, você começa a ficar cheio de teias, redes, que, se você não trata, começam a se transformar em correntes que prendem você. Um elefante num circo
não sabe da força que tem. Quando ele é pequeno, colocam uma corda na sua pata e prendem em um tronco, e aquele pequeno elefante tenta escapar daquela corrente, mas ele não consegue. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até que na mente dele ele começa a pensar: eu não tenho como vencer essa corrente. Depois de algum tempo, eles colocam apenas uma corda presa a uma cadeira qualquer. Pode ser até uma cadeira de plástico. E aquele elefante, que agora já está bem grande, com muita força, acredita que ele não pode vencer aquela corda, porque a mente dele foi cauterizando que ele não pode escapar daquela corrente. Se ele tentasse, facilmente ele romperia aquela corda e ficaria livre, mas a mente cauterizada não consegue mais escapar daquela prisão. Essa forma como os adestradores dos elefantes fazem com que eles sejam domados mostra para mim e para você que se você em algum momento desistir de tentar, se você desistir de olhar para cima e ter esperança de que você pode crescer, pode ganhar força e pode romper em Deus as barreiras que prendem você, você não sairá dessa condição. Se o elefante tentasse mais uma vez, ele escaparia, mas ele se deixa abater, ele se deixa vencer, e então ele facilmente é dominado e é domado. Não sei qual a situação que você tem passado, mas você pode tentar hoje mais uma vez. Você pode experimentar olhar para o alto e falar com Deus que criou os céus e criou a terra e que pode mostrar novos caminhos para que você encontre a saída para a prisão que tem acorrentado a sua vida. Então aqui ele fala, lendo mais uma vez esse segundo parágrafo, o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, ele fala aqui que eu lembro-me de uma época na minha juventude, quando as sombras da dúvida, lançadas por mentiras enganadoras, me fizeram questionar meu valor e propósito. Ele conta que, quando ele era jovem, muitas pessoas apontavam o dedo para ele e diziam para ele: você não será ninguém. E ele tinha dúvida a respeito do valor dele, porque o pai dele era um alcoólatra. Ele conta isso em um outro livro, que dos 13 aos 21 anos ele se sentia solitário. Ele escrevia cartas para Deus. Essas cartas se transformaram no Café com Deus Pai, que criou esse devocional, que tem alcançado muitas e muitas pessoas atualmente. Mas ele lembra aqui que na juventude, as sombras da dúvida lançadas por essas mentiras enganadoras fizeram com que ele questionasse o valor dele e o propósito dele. Talvez existam pessoas dizendo para você que você não pode. Quem é você para acreditar e sonhar tão alto? Mas hoje, se apodere da verdade sobre você. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, Deus formou você à imagem e à semelhança dele,
Se você olhar para os montes, se você olhar para cima e perguntar de onde vem o meu socorro, e colocar o seu socorro no Senhor, que fez os céus e a terra, essa situação vai mudar, você vai entender o seu valor e o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Quando você fica preso a essas mentiras, acontece o que ele escreveu aqui, as últimas linhas aqui. Eu estava enredado em uma visão distorcida da vida, incapaz de ver além das adversidades. Quando você olha para baixo, você fica nessa rede, com a visão errada, com a visão distorcida da vida, com uma visão de que você não pode, você não consegue, você não tem jeito, mas saia dessa visão. Você fica incapaz de ver além das adversidades, que você consiga ver além, que você consiga ver a sua força, que você não fique como o elefante que olha para a corda e olha para aquele nó naquela cadeira. Não olhe para a corda, não olhe para as cadeiras, para os nós da vida, mas olhe para o alto, olhe para cima. Prosseguindo aqui na leitura, na escola, nas poucas vezes em que tentei jogar futebol com os rapazes, eles diziam que eu não sabia andar, que eu não sabia correr. Consequentemente, fiquei limitado por muitos anos. Talvez alguém esteja dizendo: você nem sabe falar, você nem vê direito, você nem sabe como você pensa, você não é capaz de resolver nada. Talvez alguém esteja dizendo e apontando o dedo para você. Talvez essa pessoa seja seu próprio pai. No caso do pastor Júnior Rostirola, ele conta em outro livro que o pai dele o deixava órfão. Ele era órfão de pai vivo. Ele fala a respeito do tratamento que ele recebia do pai dele. Outro dia conheci uma jovem com 17 anos, cuja mãe dizia todos os dias, desde a infância dela, um aborto seria melhor do que a sua vida nessa terra. E ela vinha escutando isso desde a infância, até que um dia ela foi até a igreja e ouviu a palavra de Deus falando a respeito do seu valor. E ela ouviu o texto de Isaías, capítulo 49, versículo 15, que diz assim: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama, mas ainda que ela se esqueça, mesmo que ela se esqueça, eu não esquecerei de ti. E ouvindo aquele versículo, ela entendeu o amor de Deus pela vida dela. E ela se encheu de esperança, recebeu uma visita na sua casa e pôde pregar a palavra de Deus para sua mãe, que se arrependeu ao entender o valor dela. Então, talvez seja o seu próprio pai, a sua própria mãe que está dizendo que você não tem valor, que você não presta para nada, mas para onde você olha quando você escuta isso do seu pai e da sua mãe? Eu convido você a olhar para o céu, a olhar para Deus, a olhar para o dono da verdade, porque Deus é o dono da verdade. Ele é que formou você e ele é que sabe tudo a seu respeito. Então veja que aqui os rapazes diziam para ele que ele não sabia andar, que ele não sabia correr. Prosseguindo aqui na leitura. Consequentemente, fiquei limitado por muitos anos. Veja, ele ficou limitado como consequência dessas falas dos outros rapazes. Reaja, não fique limitado, acreditando nas mentiras que dizem a seu respeito. Tome uma atitude
olhe para cima. Ele aqui ficou limitado por muitos anos acreditando nessas afirmações, a ponto de nunca entrar em campo. Lembro que nasci no país do futebol. Isso me faz sofrer muito. No entanto, minha trajetória mudou radicalmente quando escolhi substituir pensamentos de derrota e desesperança por declarações de fé e ações de gratidão a Deus. Então veja, o que são declarações de fé? Declarações de fé são declarações que eu faço com base na palavra de Deus. Então, quando você entra numa situação de desesperança, ao invés de você abaixar a cabeça e dizer, está tudo perdido, você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é uma declaração de fé. Quando você se encontra no perigo, você diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo. Quando você pensa que não tem força suficiente, você lembra de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então faça declarações de fé. Para fazer declarações de fé, você precisa meditar na Bíblia todos os dias, para que você tenha as palavras que estão na Bíblia no seu coração. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, é lendo a palavra, ouvindo a palavra, que você tem mais fé. E isso é muito importante para que você possa, nas horas de desesperança, fazer essas declarações. Declarações de fé, mas veja que ele fala não só em declarações de fé, ele também toma atitudes, ações de gratidão a Deus. Quando você se vê tentado a reclamar da vida e você reclama, você entra numa frequência negativa. Mas quando você toma uma atitude de gratidão, você vê as coisas positivas ao redor de você. E vendo e percebendo e agradecendo a Deus pelo que você tem, você consegue encontrar saídas. Você consegue encontrar formas de usar o que você tem à sua volta para mudar a sua vida. Um exemplo simples. Se você está em casa e tem apenas arroz e você começa a reclamar, eu só tenho arroz, eu só tenho arroz, eu só tenho arroz. Você não sai do lugar. Mas quando você agradece a Deus e diz obrigado, Deus, pelo arroz que eu tenho, e você agradece todos os dias pelo arroz que você tem, você consegue ter alegria e consegue olhar no entorno e ver outras coisas que estão à sua volta que você não percebeu, que você não via. Quando você agradece pelo arroz que você tem, você consegue entrar numa frequência de alegria. Você consegue ver novas possibilidades. Mas quando você só reclama, você fica com a sua cabeça abaixada e você não vê o que está ao seu redor. A Bíblia conta no livro de Gênesis que uma mãe, a mãe de Ismael, foi despedida do seu lar e ela estava procurando um lugar, caminhando pelo deserto com seu filho, chamado Ismael. E a Bíblia conta que ela levou uma garrafa com água e aquela garrafa acabou. Então aquele menino começou a chorar e ela ficou olhando para a situação negativa dela. E ela pensou: o menino vai morrer. Ela deixou o menino debaixo de uma árvore, caminhou um pouco à frente, abaixou a cabeça e
acreditava que a morte ia acontecer, então ela começou a falar com Deus. A Bíblia conta que Deus disse para ela: não chore, e disse para que ela olhasse ali em volta, e então ela encontrou água e ela pôde trazer o menino e trazer água para que eles pudessem prosseguir na viagem. Quando você abaixa a cabeça, quando você fica se lamentando, você não enxerga as saídas, as respostas, as soluções à sua volta. Então, pare de se olhar como vítima, pare de abaixar a cabeça carregando um peso da mentira que as pessoas falam a seu respeito. Não se deixe levar por palavras negativas. Prosseguindo aqui a leitura. Foi ao rejeitar as mentiras, rejeitar as mentiras e acreditar nas verdades de Deus sobre minha vida, que encontrei a verdadeira liberdade e entendi o verdadeiro propósito para o qual nasci. Quando você recusa as mentiras que falam sobre você e você acredita nas verdades de Deus, você encontra liberdade. Você entende o seu propósito. Você nasceu para vencer. Você nasceu para triunfar. Você nasceu para passar por cima dos desafios e testemunhar da grandeza do seu Deus. Prosseguindo aqui então, não siga o caminho que uma vez eu trilhei e eu fiquei paralisado por muito tempo. Em vez disso, erga os olhos para Deus, reconhecendo quem você é, escolhendo o caminho da verdade, que é Jesus, pois ele o vê com olhos de possibilidade. Você é muito mais do que suas circunstâncias atuais sugerem. Em Cristo, você já é mais do que vencedor. Só assim você viverá a sua identidade de filho, cumprindo o propósito e alcançando vitórias que já foram conquistadas na cruz. A frase de hoje é: traga para o seu mundo a presença de Deus e descubra o verdadeiro mundo preparado para você. Lendo mais uma vez, traga para o seu mundo a presença de Deus e descubra o verdadeiro mundo preparado para você. Hoje é o dia 346 de 365. Nós estamos aí a 19 dias do final desse ano. Convido você a fazer um propósito de oração nesses últimos dias, pedindo para Deus todos os dias: Deus, me dá salvação, saúde, paz, livramento de todo tipo de mal, de todo tipo de violência. Guarda a minha família e abençoa os 12 meses do ano que vem chegando. Faça essa oração diariamente até o último dia desse ano, abençoando esse final de ano e os 12 meses do ano que vem chegando. Nós estamos falando sobre esse propósito de oração desde o dia 1º de novembro. Se você começou a fazer essa oração desde o dia 1º de novembro, prossiga, continue orando. Não desista, porque as orações são sementes que você está plantando e que você certamente colherá as respostas de Deus. Na mensagem que nós lemos hoje, que fala sobre a verdade sobre você, é que você é filho de Deus, é que você é filha de Deus e Deus está cuidando da sua vida. Não se deixe levar pelas mentiras deste mundo, pelas mentiras que às vezes batem no seu coração, nos seus pensamentos. Esses ataques que vêm na sua mente precisam ser
vencidos. Resista com a palavra de Deus. Faça declarações de fé. Declare: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declare: se Deus está comigo, então quem será contra mim? Declare: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare que o Senhor é a minha rocha, Ele é o meu escudo, Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio. Declare as palavras de Deus. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 142 e a palavra-chave de hoje é verdades. As verdades a seu respeito é que você é muito amado por Deus. Você é muito amada por Deus. As verdades de hoje é que o Senhor é o teu pastor e nada lhe faltará. Não lhe faltará consolo, força, refúgio, paz, segurança, alegria, não lhe faltará motivo para agradecer a Deus. A verdade é que se você errou, se você pecou, talvez estão dizendo para você: você não é de nada. Você é um miserável pecador que sempre cai e não consegue vencer. Já está derrotado. Talvez você escutou isso, mas a verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, que é Jesus, para nascer de uma virgem, vencer o pecado nessa terra e depois dedicar a sua vida morrendo em uma cruz para que todos aqueles que acreditam nele e aceitam a ele como Salvador sejam salvos dos seus pecados. E quando você é salvo dos seus pecados, quando você aceita Jesus, você se torna filho, se torna filha de Deus. Você recebe como presente o Espírito Santo, o Espírito de Deus que começa a morar em você e a dar visão a respeito do que você tem como filho e como filha, a herança que você recebe de Deus. E a maior herança que você recebe, a vida eterna. O seu nome é escrito no livro da vida que está no céu, quando você recebe a Jesus. Faça uma oração comigo agora. Se você nunca recebeu Jesus, receba Ele agora. Creia que Ele é o Filho de Deus e que morreu por você para trazer salvação para a sua vida. Ele morreu por mim, Ele morreu por toda a humanidade. Todo aquele que recebe Ele, recebe essas grandes bênçãos. A salvação da sua alma, a vida eterna, o perdão dos pecados e se torna filho de Deus. Faça essa oração para receber a Jesus agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar em todos os momentos dessa vida até a morte. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Deus, me recebe agora como teu filho ou como tua filha e me dá essa segurança e paz hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu o perdão dos seus pecados, você recebeu o Espírito Santo na sua vida. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus morando em você, estando com você. Quando você estiver para andar em um caminho errado, ele vai colocar um aperto no seu coração. Preste atenção, porque esse aperto é um sinal de Deus, dizendo: não vá por esse caminho, não escute o que essa pessoa diz, o que ela fala não é verdade. E ele também, quando você ora, fala com Deus todos os dias, ele vai trazer respostas para você. São pequenas orientações, como por exemplo, lembre daquela palavra que você leu. Preste atenção nessa pessoa. Ouça os conselhos dessa pessoa. Vá para a igreja hoje à noite. Quando você estiver em angústia, ele vai dizer: eu estou contigo.
Você vai ouvir essas palavras ecoando dentro do seu coração. Elas não são palavras da sua mente, são a voz do Espírito Santo falando com você. Quanto mais você fala com Deus em oração, mais sensível você vai ficar a essa voz do Espírito Santo. Experimente não apenas orar e pedir e pedir e pedir. Experimente falar com Deus, desabafar com Ele, falar com Ele sobre suas questões, suas dúvidas, seus problemas, os seus medos. Coloque isso em Deus por meio da oração. Experimente ficar em silêncio quando terminar de falar tudo o que tem para falar a Deus. Você vai se tornar sensível à voz de Deus. Ele pode falar com você através de um sonho também. Ele pode usar profetas para falar com você. Quem são profetas? Pessoas comuns que receberam uma graça de Deus de entregar os recados de Deus para os outros irmãos. Essas pessoas podem aparecer no seu caminho, na rua, num ponto de ônibus, de repente no supermercado, numa loja, quando você está caminhando pela rua, pensando no seu problema, carregado de dúvidas, de repente Deus coloca um profeta que diz: Eu nunca te vi, eu não te conheço, mas Deus sabe o que você tem pedido a Ele e Ele mandou eu dizer a você que a resposta está aqui e ali e você deve fazer isso e aquilo. Essas pessoas são os profetas. Mas um alerta: existem falsos profetas, pessoas que sabem que você está pedindo alguma coisa e que são mal intencionadas. Então elas inventam mensagens para que você tropece, para que você seja enganado. Tome cuidado em ter certeza que o profeta ou a profeta que está falando com você, se em algum momento isso acontecer com você, realmente não conhece você e não sabe da sua vida. Porque se a pessoa sabe do seu problema, quem garante que a palavra que ela está dizendo verdadeiramente vem de Deus? Vou contar aqui duas situações que aconteceram. Um jovem estava buscando um casamento e uma jovem da igreja queria casar com ele. Então ela combinou com a amiga dela que ela entregasse uma falsa profecia. E aquela amiga dela disse: Deus está falando comigo que a sua esposa é aquela pessoa. Mas aquele jovem foi buscar em Deus. Ele foi para um retiro, ficou 3 dias em oração, pedindo que Deus falasse com ele. Deus deu um sonho, falou no coração dele: Não fui eu que falei. Então ele escapou daquela falsa profecia. Agora, uma outra história. Um pastor recebeu uma profecia. Ele ficou em dúvida. Então, ele colocou uma prova naquele momento. Se Deus estava usando aquele profeta, ele falaria alguma coisa que só ele sabia. Então, aquele profeta disse: Na sua casa, você tem um tapete dessa cor, você ora nessa posição e você sempre ora nesse horário. Então aquele pastor conseguiu confirmar que aquela profecia, que aquele profeta era de Deus. A mensagem dava uma direção para ele, mas ele precisava ter certeza de que aquele direcionamento era de Deus. E naquele momento em que o profeta disse a cor do tapete, a posição que ele ora e a hora em que ele faz as suas orações, aquele pastor teve a certeza de que era Deus falando com ele. Então, Deus fala de várias formas. Não faça nenhuma oração para nenhum santo, imagem, nem para nenhuma escultura. O Salmo 115 fala claramente que as imagens de escultura são obras das mãos dos homens. Tem olhos, mas não veem,
têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos que não pegam e têm pés que não andam. Todos os que oram para as imagens se tornarão como elas. Ore exclusivamente a Jesus. Ele está vivo, ele escuta as suas orações, ele morreu por todos nós e ele intercede por nós junto ao Pai. Se você não recebeu a Jesus, eu convido você a voltar nesse vídeo e fazer a oração para receber a Jesus. Se você está afastado da igreja, retome o seu lugar na igreja, porque o seu lugar é na comunhão dos santos, com todos os que seguem a Deus. Talvez você esteja dizendo: eu pequei demais. Davi cometeu um adultério, matou o marido da mulher para poder ficar com ela. Mas no Salmo 51, ele se arrependeu e o Salmo 51 registra o pedido dele: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus pode criar em você um coração novo, um coração puro, mas o seu lugar é com Ele. Ele perdoa você. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. Ele pode perdoar você. Ele quer perdoar você. Então volte-se para Jesus. Faça a oração e você que está afastado, volte para o seu lugar, que é na presença de Deus. Se você lembrou de alguém que está afastado, que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe essa mensagem para que essa pessoa retome o seu lugar na comunhão dos santos, na presença de Deus. Deus abençoe o seu dia hoje e sempre grandemente. Vou deixar aqui no canto superior direito da tela uma meditação sobre o Salmo 142. É uma série que nós gravamos aqui no canal, onde nós explicamos o valor do livro dos Salmos. Se você ouvir esse vídeo que fala sobre o Salmo 142, você vai perceber como os salmos podem ajudar no dia a dia para vencer os desafios e aumentar a nossa fé em Deus. Vou deixar aqui o Salmo 142, que é a leitura bíblica de hoje. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e divulgue para que mais pessoas sejam alcançadas para Deus, para que possam ganhar esperança, para que possam receber alívio na sua alma, para que possam receber a paz que vem somente de Deus. Se você não frequenta nenhuma igreja, procure uma igreja que prega que só Jesus merece todas as orações e adoração. Louve somente a Jesus. Não adore nenhum santo, anjo ou imagem. Jesus está vivo, morreu por você, tem poder para te dar salvação, perdão, resgate e a vida eterna. Então, ore somente para Jesus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém e amém.